Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos explicar qual é a diferença entre sintomas normais ou sintomas comuns, na verdade, do uso do Mounjaro Ozempic e sintomas que são mais importantes para você saber diferenciar e determinar. Será que eu devo buscar ajuda? Será que eu devo conversar com meu médico? Será que eu devo ir para o pronto-socorro? Isso é esperado? Isso não é esperado? E esse tema ele surgiu justamente hoje, durante uma consulta, uma paciente lá de Minas Gerais, quando a gente estava finalizando ali, ela questionou, falou, doutor, tá bom, a gente vai começar com a medicação, você mandou a prescrição, mas o que eu devo esperar de sintomas, o que seria normal e o que eu deveria te mandar mensagem ou até procurar um pronto-socorro? E essa pergunta é extremamente importante, eu achei legal ela questionar, porque ela falou justamente assim, hoje a gente vê muita coisa na rede social, e as pessoas, algumas usando por conta, então alguns sintomas estão até normalizados, que não deveriam estar, outras pessoas exagerando, mas mostrando sintomas porque usou dose errada, e aí todo mundo acha que vai sentir aquele sintoma péssimo, e não é bem assim. Então, é legal a gente comentar sobre esse tema do ponto de vista profissional, porque as pessoas simplesmente relatando e usando, você nunca vai saber o que realmente é esperado e o que está acontecendo de mau uso, e aí as pessoas têm alguns sintomas exacerbados, a gente vai tentar dividir, separar um pouquinho esse quebra-cabeça para vocês nesse vídeo. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atuo diariamente com pacientes que desejam realizar emagrecimento, tratar obesidade ou até melhorar performance esportiva, ganho de massa muscular. O vídeo de hoje é direcionado para o público da obesidade e emagrecimento. Fiz um checklist completo aqui embaixo que eu vou precisar dele para conseguir falar todos os sintomas, porque são vários que a gente precisa pontuar e eu não quero deixar passar nenhum, ou pelo menos cobrir a maioria desses sintomas, tá? Então, vamos falar rapidamente sobre o funcionamento da medicação para vocês entenderem qual que é o principal efeito colateral, que são sintomas gastrointestinais. Gastro de estômago e intestinal de intestino. Por quê? Porque tanto o Mounjaro quanto o Ozempic, o Wegovy, o Pulvistra, os análogos de GLP-1, digamos assim, no geral, todos eles vão atuar atrasando o esvaziamento gástrico, ou seja, quando você come alguma coisa, o alimento ele passa pelo seu esôfago, ele cai lá no seu estômago, é digerido e depois vai para o seu duodeno intestino. Quando ele vai fazer esse processo, ele fica mais lentificado por conta da medicação, faz parte do processo. E quando esse alimento passa mais devagar, entende que ele pode causar um pouquinho mais de náusea? A sensação que os pacientes passam para mim, que é bem comum de ser relatado, inclusive, sabe quando você vai num rodízio de carne japonês, de massa, de pizza, seja lá o que for, você come demais, além da conta? E quando você termina, você fala assim, nossa, tô até passando mal. É justamente esse passar mal que a maioria refere. É aquele negócio meio estranho. Quando não come, às vezes não sente nada, mas quando come pouquinha coisa, já fica uma sensação, principalmente no começo. Tá? Então essa sensação de empachamento, de náusea, pode acontecer no começo desse tratamento. Tá? Fazendo um parênteses, o começo geralmente é 2, 3 semanas, pessoal. Então, de 2 a 3, às vezes 4 semanas, sentir algum desses sintomas mais comuns que eu vou mencionar, vou continuar falando para vocês, ok. Muito mais tempo, talvez tenha coisa errada, tá? Então é importante monitorar, porque o corpo ele tende a se acostumar com esses sintomas. Então, náuseas, empachamento, sensação de estômago cheio, redução de apetite, que é esperado pela medicação, parece um óbvio, mas algumas pessoas falam, nossa, meu apetite tá ruim, eu começo a comer e logo eu já fico muito saciado, rápido. Então esse é um sintoma esperado mesmo da medicação, além da redução de fome também, tá? Constipação e diarreia. Como que acontece isso? A maioria acaba indo mais para o lado da constipação do que da diarreia. Tá? Então vamos dividir ali em percentuais. 70% de quem sentir esses efeitos colaterais vão mais para o lado da constipação. Mas ainda assim pode ter pessoas que vão sentir sintomas de diarreia. De novo, esses sintomas tendem a melhorar ao longo do tempo. Quem é constipado tem o poder ainda de melhorar ainda mais quando você melhora os hábitos alimentares em conjunto. Porque a constipação, para quem já tem um certo padrão, ela tende a continuar acontecendo. A medicação ela não vai melhorar, ela pode até piorar um pouquinho. Então você precisa também compensar com hábitos. Agora a diarreia já não, você não precisa ter necessariamente um padrão de diarreia para achar que vai ter diarreia. Pode simplesmente acontecer pelo uso da medicação. De novo, sempre no começo. E é uma diarreia mais leve, é 1, 2 episódios, às vezes a fezes vai ficar um pouquinho mais amolecida a primeira semana,
mas depois o corpo ele já tende a recuperar, tá? Então, normalmente assim, azia e indigestão, principalmente quem acaba ficando muito tempo sem comer. Então a pessoa fica com aquela azia, com aquela sensação de má digestão, às vezes até eles falam de arroto com cheiro de ovo, porque eles não conseguem comer com tanta frequência e pensa aquele estômago com todo o ácido gástrico, toda essa questão ali parada. E a pessoa que não consegue comer, tem algumas que não sentem sede também. Então, imagine, sem comer, sem beber água, aquele estômago em jejum, sabe? Fica realmente uma questão ali importante. Então, isso são sintomas leves, tá? Dores abdominais leves e transitórias também são esperados. Por quê? Quando o alimento também passa mais devagar no seu intestino, naturalmente as bactérias que vivem ali no nosso intestino, que são saudáveis, elas podem fermentar um pouquinho mais o alimento, elas podem digerir um pouco mais, isso gerar um pouco mais de aumento de gases, por exemplo. Então a pessoa sente esse desconforto porque o corpo está se adaptando, né, a essa nova velocidade mais identificada. Então isso pode gerar um pouquinho mais de gases, principalmente quando você tinha também alguma, não necessariamente uma intolerância, mas algum desconforto com algum alimento. Se você, sem a medicação, você comia porque o desconforto era pequeno, mas agora com a medicação você vai começar a perceber realmente aqueles alimentos que não te caem tão bem. Então é bom você evitar eles justamente por isso, mas de maneira geral, esses são sintomas leves e comuns. Não é que todo mundo vai sentir, tá? Muita gente não sente nem esses sintomas, principalmente quando a gente vai escalonando essas doses de maneira adequada, mas ainda assim é passível de estar sentindo. Novamente, sempre que você inicia o tratamento, esses sintomas podem surgir. Quando você aumenta a dose, esses sintomas podem voltar a surgir novamente a cada aumento de dose. Então é importante já ter essa noção, justamente para você identificar o que é normal e o que não é. Por quê? Agora a gente vai começar a falar dos sintomas mais importantes. Uma vez que você já está usando a medicação, já está ali 2, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas e está estável, e de repente, do nada, começa a surgir esses sintomas, a gente já começa a chamar um pouquinho mais atenção do que no começo do tratamento ou aumento de dose. Então, se você não está começando e não aumentou a dose, começou a surgir alguns sintomas estranhos, vale a pena dar uma investigada, porque muitas vezes mudou-se o padrão e aí alguma outra causa pode estar, uma causa secundária, digamos assim, pode estar causando e aí é legal você prestar essa atenção. Quando começa a medicação e sobe a dose, é normal acontecer algumas coisas. Então, o que é esperado, a gente já comentou. O que não deve ser normalizado, tá? Então, prestem atenção, tá? Para não normalizar. E assim, o que não deve ser normalizado? De sintomas que eu vou mencionar, mas muitos desses que eu vou falar aqui agora, e depois tem os sinais de alerta, muitos desses que não devem ser normalizados podem ser confundidos com o ajuste de dose inadequado, colocar muita dose, colocar dose aumentada em hora errada, tentar fazer tudo por conta. Às vezes a pessoa vai sentir esses sintomas, mas não é uma patologia, não é um problema. É justamente a dose que está errada e a pessoa não está percebendo. Então tem que diferenciar o que é dose, o que... E aí quando você faz errado, isso se confunde. Tá? Então é preciso prestar atenção. Então, náuseas intensas que impedem a alimentação adequada, diarreia e vômito persistente, vômito repetido também é importante, dor abdominal que não melhora, pior importante de fraqueza, sinais de desidratação, constipação importante com desconforto progressivo, sintomas gastrointestinais graves e persistentes. Vocês perceberam que tudo que dói, incomoda e não tem nenhum momento de melhora já é um sintoma grave. Tudo que está incomodando, está ali chato, mas está piorando ao longo do tempo, também é um sintoma grave. Tudo aquilo que não melhora, você usa um medicamento, um antigases, um antiácido e não está melhorando, sinal de alerta também. E percebe que quando você ajusta a dose de maneira errada, ou muito rápido, ou por algum motivo acaba você é um pouquinho mais sensível que seja, você colocou a dose, está sentindo esses sintomas, dá uma analisada com mais carinho, tá? Então tomem cuidado com esses ajustes, porque vocês podem estar confundindo, tá? Esses sintomas. Então, sempre que tiver sintomas gastrointestinais graves e persistentes e progressivos que aumentam ao longo do tempo, tudo tem que melhorar. Se está piorando, busque ajuda médica, tá, pessoal? E já fazendo um parênteses aqui no meio desse vídeo,
A prescrição dessa medicação deve ser feita por médico. O cuidado deve ser feito por médico, o diagnóstico disso deve ser feito por médico. Não façam nada disso em casa, não façam sozinho. Eu sei que a medicação ela parece muito simples, mas tem coisas, e para algumas pessoas, que pode ser muito grave. E alguns sintomas que são básicos, que um médico ia identificar assim, às vezes vocês vão demorar tempo para perceber, e aí quando for ver já virou um problemão, entendeu? Então vale muito a pena. Faça uma triagem inicial, veja se vocês estão aptos, identifique esses sinais, faça o acompanhamento, e depois você vai ver cada vez o cuidado vai ficando cada vez mais fácil. Pessoal, apesar de eu estar fazendo esse vídeo com os sintomas, se você notou alguma coisa diferente, sempre procure ajuda médica. Se você está com dúvida, se você sentiu algo e fala, não, tudo bem, eu já vi na bula, já vi vídeo, eu acho que isso aqui é comum. Beleza, mas será que isso aqui é comum? Vai buscar ajuda, tá? Os médicos, o seu médico vai estar lá disponível. Se você não conseguir contato com ele rápido, porque às vezes o sintoma surge mesmo ali de uma hora para outra, aí você vá para o pronto-socorro, né? Então, busquem ajuda, tá? Para que vocês não fiquem sentindo esses sintomas. E daqui a pouco eu vou falar, agora, na verdade, sobre os sinais de alerta, tá? Esses sinais a gente chama de red flags, que são sinais que, assim, começou, não fica ali enrolando, deixa eu ver se melhora, vai para o pronto-socorro direto. Vai lá, é melhor tirar dúvida no pronto-socorro do que ficar em casa e ver alguma dessas coisas piorarem. Então, dor abdominal forte e persistente, principalmente se ela irradiar para as costas, com ou sem náusea e vômito. Por quê? A gente precisa sempre pensar em pancreatite. É um evento raro, não vai acontecer com todo mundo, mas é documentado. Pode acontecer. E se acontecer, normalmente dá um problemão. É grave, pessoal. Então, a gente precisa monitorar novamente. Então, se você começou a sentir dor abdominal, que está irradiando, principalmente, esse aqui é meu lado direito, né? Então, tá do lado direito e ela começa a irradiar para as costas, em faixa, busquem ajuda médica, pronto-socorro, tá? Às vezes, eu vou mandar mensagem para o médico. Até ele ver essa mensagem, às vezes vai demorar um dia. Então, vá para o pronto-socorro e procure ajuda, tá? Dor do lado direito do abdômen, como eu mostrei, especialmente com náusea, pior da alimentação, febre e icterícia, pensar em cálculo na vesícula, tá? Nossa, Danilo, você falou grego agora para mim, né? Você falou icterícia, cálculo na vesícula. É o seguinte, nós temos uma vesícula que fica aqui no fígado, que produz os sais biliares, né? Digamos assim. Icterícia é aquela pessoa que começa a ficar amarela. Você vai olhando o olho meio amarelão, a pele meio amarela. Isso seria ali um dos sinais de icterícia, que seria uma pedrinha tampando da onde deveria sair os sais biliares e ele ficar retido no nosso corpo, a gente começa a ficar meio amarelado. Então isso seria icterícia, pessoal. Então, começou com dor, começou aqui nessa região, viu que a pele está ficando meio pálido, meio branco, vá buscar ajuda, tá? Não espere, porque pedra na vesícula, mesma coisa. Ela pode ficar lá, tá só obstruindo, você precisa resolver. Se ela descer, pode dar mais problema ainda, então é importante buscar ajuda. Queda é importante da diurese, tontura e boca muito seca e fraqueza. O paciente ele não sente só a fome dele reduzir. Se ele come menos, ele também bebe menos água. Quantas e quantas pessoas que falam, eu já não bebia água, agora com a medicação menos ainda. Porque se você não sente fome, muitas vezes a sede para alguns pacientes acaba reduzindo. Tem os sortudos que aumenta a sede, mas muitos também não sentem sede e aí ficam sem beber. Imagine você desidratando, além de não comer. A situação de saúde que você coloca no seu corpo. Sem alimentação e desidratado. Sem água, pessoal, nosso corpo sobrevive dias. E poucos dias. 2, 3 dias. Sem alimentação até mais. Então é importante a ingestão hídrica. Se você não está conseguindo beber água, está vomitando demais, está tendo muita diarreia, procure ajuda médica, porque se você desidratar, pode ter sintomas graves de função renal, seus rins podem ter problemas, tá? Então procure ajuda. Para quem tem retinopatia diabética, é um caso mais específico para os pacientes do diabetes, mas que também vou mencionar nesse vídeo, começou a ter uma visão mais turva ou coisas assim, procure ajuda também, tá? Porque pode ser uma reação rara, mas pode acontecer com o uso da medicação, principalmente nesse perfil de paciente. Principalmente relacionado também à hipoglicemia, queda do açúcar no sangue, tá? Porque pacientes diabéticos que estão utilizando ali insulina,
que estão utilizando as sulfonilureias, que são medicamentos que baixam a glicemia ali por si só. Às vezes, se você associar com essas medicações, pode causar uma hipoglicemia e se mistura com esses sintomas. Então, sempre busque ajuda também. Converse com o seu médico, não faça automedicação, busquem ajuda, tá? E sempre, 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 for para o pronto-socorro, avisem os médicos que vocês estão utilizando esse tipo de medicação. Vai fazer uma cirurgia, avisa que está utilizando, tá? Foi buscar, avisa que está utilizando, porque a medicação, apesar de ser relativamente simples da gente manejar, para cirurgia pode atrapalhar demais, pode colocar você numa situação perigosa se você não avisar o seu médico, tá? E a absorção de alguns medicamentos, inclusive anticoncepcionais, medicamentos de tireoide, pode, em alguns casos, não é para todo mundo, mas em alguns casos a absorção ficar um pouquinho atrapalhada. E aí, se você não avisa o seu médico, você pode estar ali piorando, por exemplo, a sua doença de base. Se você tem um problema hormonal, se você não pode engravidar por conta do uso da medicação, não quer engravidar, fiquem de olho, pessoal, tá? Porque são coisas ali que você precisa monitorar e sempre avisar o médico. Então, conversamos sempre sobre os principais sintomas, aquele checklist prático para você monitorar. Intensidade das náuseas, se é leve, forte, leve, moderada ou forte. Quantas vezes você vomitou, frequência das evacuações ou quanto tempo está ficando constipado, tolerâncias alimentares, ingestão de água, presença de dor abdominal localizada ou é mais espalhada, perda de peso muito acelerada, tá? E a data da última dose. Sempre tenham isso em mãos quando vocês estiverem com esses sintomas, porque isso facilita demais o manejo desse paciente. Então, eu comecei a passar mal, não sei, já começa a fazer o seu checklist ali para levar para o médico, vai no pronto-socorro, estou usando medicação, estou vomitando há tanto tempo, 3 vômitos, estou tendo diarreia, não estou bebendo água, estou mal, estou com dor aqui, aqui, aqui. Então, quanto mais informação vocês levarem para eles, melhor, tá? O que costuma ajudar no dia a dia, comer mais devagar, evitar grandes volumes de comida, priorizar refeições menores, tirar excesso de gordura e álcool, manter a hidratação mesmo sem sede. Coloca ali pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água na geladeira e fala assim, eu tenho que beber essa água aqui durante o dia. Não importa, eu vou fracionando. Uma dica que eu dou para os meus pacientes, pega ali pelo menos café da manhã, almoço e jantar, toma 300, 400 ml de água, mesmo sem sede. Pega ali o copo e vai bebendo. Fala, mas não tô com sede, mas tá bom. Só de você fazer isso, se for 400 ml, é 1.200 ml no dia já. Se você tomar mais 500 no seu treino, pronto, é quase 2 litros. Tá? A chance de você desidratar é muito menor. Então, tomem muito cuidado com esses sintomas. Fora esses sintomas do uso agudo, existem outros sintomas mais tardios, que é queda de cabelo e tudo mais. A gente pode até fazer um vídeo separado, que aqui já deu 18 minutos de vídeo, então não vou me estender demais para que vocês consigam aí tirar melhor proveito desse conteúdo. Caso vocês queiram passar em consulta ou coisas assim, eu sempre deixo o link aqui na descrição, dúvidas relacionadas, redes sociais, materiais, tem um material completo sobre o uso dessas medicações, com checklist, para saber se a dose está adequada ou não, com opções de proteínas para facilitar, principalmente quem está usando a medicação e tem dificuldade de bater meta proteica. Eu falo também, principalmente da parte comportamental, o que você deve fazer ou não para otimizar os seus resultados. Será que eu estou cumprindo minha meta? Será que eu não estou fazendo a minha meta? O que eu devo falar com o meu médico ou não? Quais são as explicações que eu devo buscar? O que eu tenho que saber? Quais são as coisas que eu consigo evitar de erros básicos no uso dessa medicação para conseguir tirar o melhor proveito disso? Certo, pessoal? Lembrando, finalizando mais uma vez, curtam, compartilhem. Vocês sabiam dessas informações, passaram por isso, lembram de mais alguns sintomas que foi diferente para vocês? Comenta aqui embaixo, compartilha conosco a sua experiência. Isso gera mais conexão entre vocês que estão ali se conversando e eu consigo também opinar e palpitar muitas vezes ali nos comentários, além de usar o comentário de vocês de dúvida, como estou fazendo hoje para o vídeo de hoje, justamente vindo de uma paciente que trouxe esse questionamento que parece tão pertinente que para quem está do outro lado aqui é tão habitual que eu não me dou conta às vezes de o quão importante é passar esse tipo de informação. E através de vocês eu consigo fazer isso. E sempre fechando, principalmente quando é o assunto de sintomas de efeitos colaterais, pessoal, tratamento sempre com o médico, monitoramento com o médico. Teve sintomas, busquem ajuda, não fiquem ali esperando, tá? É um tratamento complexo,
por mais que pareça simples, então não negligenciem coisas básicas, porque vocês podem estar colocando a saúde de vocês em jogo. Espero ter contribuído com a saúde de vocês, com o conhecimento de vocês e até o próximo vídeo.